Muito bem. Então, estamos gravando a partir de agora. Bem-vindos todos ao Conversa de Valor 9. Não acredito, hein, Fábio? Quem diria uma ideia maluca um dia no WhatsApp se transformou num programa e a gente está na 9ª edição, super felizes e animados aqui com esse projeto. Gente, muito bem-vindos. Quem já conhece o programa, já participou outras vezes e quem está vindo pela primeira vez também. Né? A ideia aqui do Conversas de Valor é a gente trocar ideias, refletir, compartilhar nossas experiências e colocar a nossa energia lá no céu, lá no topo. Essa que é a ideia aqui, a gente trazer mesmo novas ideias, olhar as situações da vida sob novas perspectivas. E o objetivo é a gente crescer junto, se desenvolver junto. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, está todo mundo na mesma jornada de aprendizado, de desenvolvimento. E a ideia aqui é a gente trocar mesmo. O Eric, querido, está sempre com a gente. Então, gente, muito bem-vindos. E o tema que a gente propõe para hoje é um tema muito, muito legal, pelo menos na minha opinião, e foi sugestão do Fábio. Então, hoje o tema vai ser viagens transformadoras. E eu tenho certeza que todo mundo aí tem alguma história para contar, para compartilhar com a gente sobre viagens transformadoras. E, na verdade, assim, eu quero começar com o Fábio contando alguma história de viagem para a gente. E depois, cada um que quiser contar alguma história também. E assim, gente, não é só uma questão de viajar e achar... Ó, Geise aí, boa noite também. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou fechar só por enquanto o teu áudio, tá bom, Geise? Daqui a pouco eu abro também de novo. Então, gente, a ideia é a gente compartilhar aqui, né, experiências de viagem e experiências de aprendizado com viagem. Não é só assim, fui para tal lugar, é lindo, maravilhoso, incrível e perfeito. Show, né? Isso a gente põe lá no Google e vê foto de lugares incríveis, maravilhosos, perfeitos. Mas assim, o que isso significou para você no teu desenvolvimento pessoal, no teu crescimento, né? De experiência mesmo de vida, para profissão, para carreira, para os relacionamentos. É a gente trazer esse tipo de reflexão, né? E a viagem como inspiração. Tá legal? E aí eu queria ver, Fábio, conta pra gente aí uma história de viagem. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Eric, Geise, Cláudio, meu amigo, Vera Lúcia, minha amiga Rafaela. Olha, esse é o melhor programa de domingo. Esse é o melhor programa de domingo. A gente vir aqui e compartilhar valores, né? E para quem não me conhece, eu sou o Fábio Felipe, eu sou consultor de negócios digitais, faço consultoria para alavancar carreiras e projetos e novos projetos. Eu fiz uma viagem, eu lembrei desse tema, Rafael, porque a Geise esteve aqui no Rio e ela falou que a viagem foi muito importante para a carreira dela. Depois ela deve falar um pouco sobre isso. E aí eu lembrei de uma viagem que eu fiz, e aí eu falei para você no WhatsApp. Aliás, mas até antes de falar da viagem, você falou assim, olha, Fábio, nós estamos no programa número 9. Eu acho que pode ser o tema do próximo domingo, como é que a gente começa do zero. É a prova de começar do zero. Já estamos no número 9, né? Como que começar do zero é importante nos dias de hoje, ninguém acredita nisso. Né? Já estamos no número 9. Mas voltando, então, eu fiz uma viagem quando eu tinha 19 anos. Eu moro aqui no Rio, fui para Brasília, para a casa de um amigo meu, e eu fiquei 2 meses lá, na casa desse amigo. E foi 2 meses assim que quando eu saí de lá, quando eu voltei,
Olha, 2 meses é muita coisa, hein? A Geise veio aqui e ficou um final de semana. Eu fiquei 2 meses em Brasília, na casa desse amigo, mas eu lembro até hoje como se fosse assim, os 2 meses melhores da minha vida. E eu voltei querendo ser advogado. Porque eu fiquei inserido, sabe, gente, dentro de um meio que a gente respirava ali a advocacia, 24 horas por dia na casa desse amigo, porque o pai dele era advogado, e o pai dele era muito meu amigo. Né? Então você veja como essa influência me transformou. E eu não queria nada, eu não queria, naquela época, eu tinha horror a voltar a estudar. Mas, Rafaela, eu voltei a estudar e a minha nota mais baixa era 9,5. Eu estudava 24 horas por dia, né? De tão... aquela história da imersão. Eu fiquei 2 meses dentro desse ambiente e aquilo me transformou. E eu voltei, estudei, não consegui concluir a faculdade em função da doença, mas até hoje eu posso dar uma palestra de direito tranquilamente. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, o quanto essa viagem a Brasília, né, por eu estar inserido dentro de uma casa, dentro de uma rede ali super do bem, pessoas que me queriam muito bem, gostavam muito de mim, me fez mudar da água para o vinho, né, que eu não queria mais nada com estudo, e voltei querendo tirar nota 10. Né? Então, basicamente, a minha viagem transformadora diz respeito a isso. Alguém queria... Fala, Rafa. Não, super bacana, que é uma inspiração, né? Rolou uma inspiração. Na verdade, talvez nem tenha sido a viagem em si, né? Mas a convivência com aquela situação ali, com aquelas pessoas que te inspiraram, né? Te inspiraram a fazer algo que você não estava fazendo, ou a prestar atenção em algo que você não estava prestando. Então... mas 2 meses em Brasília foi muito forte. Eu respirei aquele clima político, sabe? Foi na época da morte do Tancredo Neves. Naquela data eu estava lá, eu respirei aquilo tudo, aquele clima político, né? Eu passeava muito ali pela esplanada dos ministérios e tal. Então aquilo tudo, aquela arquitetura, aquela convivência, aquela imersão me transformou da água para o vinho. Show! Com certeza uma viagem bem inspiradora e transformadora. Então, a minha história de viagem, que eu quero compartilhar com vocês, foi a seguinte. Eu tinha um sonho, né, muito grande de fazer uma viagem com os meus pais, né? E de fazer uma viagem... Isso, assim, tem escrito nos meus diários, eu tenho cadernos diários desde a adolescência, agora eu não faço mais diário, mas tenho agendas, caderninhos de pensamentos e tal. E desde adolescente eu já tinha essa ideia, sabe? Eu quero um dia fazer uma viagem com meu pai, uma viagem com minha mãe, uma viagem com meu irmão, sabe? Aquela coisa de sair daquela rotina, daquele ambiente do dia a dia e ir para um lugar novo com eles, para viver uma experiência nova com eles também. E aí, em 2011 eu comecei a realizar esses sonhos, né? Em 2011 eu fiz uma viagem com meu pai. E os meus pais são separados desde que eu tinha 11 anos, então eu não tinha mais aquela convivência diária com meu pai. E aí, um dia que ele veio a São Paulo, eu sou lá de Curitiba, né, minha família toda de lá, aí eu falei, pai, vamos fazer uma viagem? Que lugar que você sonha conhecer e tal? E ele sempre sonhou em conhecer a Itália, né, a minha bisavó é italiana, e ele nunca tinha feito uma viagem para a Europa, eu tampouco, nunca tinha ido. Eu falei, vamos. E a gente decidiu, né, comprou as passagens, fez todo o planejamento da viagem e a gente foi. E para mim foi mega transformador, não só por conhecer países que eu só via pela TV, né, e que eu nunca tinha imaginado estar lá e conhecer, foi um sonho dele e que se tornou meu.
Mas o mais incrível foi o quanto a gente se reconheceu como pai e filha, convivendo dia e noite durante, acho que foram, não sei se foi 15 ou 18 dias, uma coisa assim. Dia e noite, dormindo e acordando, né, no mesmo lugar e conhecendo aqueles lugares incríveis que pareciam um grande sonho, assim. Então, acho que além, né, dessa viagem ter sido uma descoberta de lugares novos, foi também uma descoberta da Rafaela nova, né, na relação com o pai, e do meu pai também, uma redescoberta do meu pai, de conviver com ele no dia a dia. E foi demais, assim. E aí, no ano seguinte, também fiz uma viagem com a minha mãe, que também foi super reveladora, apesar de ter vivido e morado com ela sempre. Quando a gente sai da rotina e vai para um lugar novo, e naquela convivência também dia a dia, também tem 1001 descobertas, conversas profundas. E quando a gente está em viagem, a gente está com aquele espírito de aventura e de descoberta também super aflorado. Então, vem conversas mais profundas, reflexões mais profundas, choro, riso. E para mim é isso, assim, acho que toda viagem é transformadora, porque a gente acaba se reconhecendo de uma forma nova, se vendo de uma forma nova. E essas são as que eu mais me lembro, que mais marcaram, assim, na minha vida. Né? E quero saber de vocês também, quem quer compartilhar suas viagens. É a própria experiência, né? A viagem é uma experiência, né? Desde o momento que você faz as tuas malas, você bota o pé para fora da tua casa e caminha, pega um táxi, vai para o aeroporto, ali começa a transformação. Com certeza. Quem vai falar? Posso falar? Claro. Você está me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Bom, o Fábio falou aí no início, eu estava no Rio de Janeiro agora, nesse último final de semana, né? Para mim já faz muito tempo, tem 3 dias e já estou confusa. E por que foi legal, né? Eu estou no início da minha carreira ainda, e eu estava num momento assim, nossa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque eu recebia muito dos meus pais e dos pais do meu namorado também, que estão nessa caminhada comigo. Nossa, vocês são malucos, o que vocês estão fazendo? Sabe, vamos botar currículo, que tá certo, e tal. E eu, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Vai fazer 1 ano que eu tô nesse mesmo projeto. Tem dado resultados, mas mesmo assim eu tava muito insegura. E eu disse, não, vou continuar fazendo, mas aquela insegurança lá dentro, sabe? Aí o Fábio me fez o convite, né? Geise, vou fazer uma palestra, você não quer vir aqui? A gente se conhece, eu vou te hospedar aqui, você aproveita e filma alguns vídeos comigo, já vai trabalhando. E eu não tinha comprado um equipamento novo, que eu tava muito insegura para comprar o equipamento, que era um equipamento caro. Aí eu disse, caramba, eu vou para essa viagem, mas eu não posso chegar com esse equipamento que eu tô agora. Tem que estar com equipamento para, né? De repente podem me conhecer lá. Eu criei coragem, peguei a grana que eu tava guardando e fui lá comprar. Não era por falta de dinheiro, era por falta de segurança. Olha só, engraçado, né? Eu tava um tempão esperando, fui, comprei equipamento. Só o fato desse gatilho de comprar equipamento, nem a passagem eu não tinha comprado ainda. Eu comprei a passagem, conversando com o Fábio, eu entrei no site e comprei a passagem. E fui. E eu tava falando, resumindo, eu tava falando pro Fábio como é legal a gente encontrar pessoas que falam a mesma língua que a gente, que entendem a gente, porque a gente fica tão rodeado de pessoas, às vezes, que não nos compreendem, que não sabem o que dizer pra gente e acabam falando coisas que desmotivam completamente a gente. E é muito bom quando a gente tá no meio de pessoas que fazem parte do nosso mundo. Eu acho que na conversa anterior a gente falou sobre tribos e algo assim, e isso foi muito real nessa viagem. Porque você começa a se sentir dentro da tua própria tribo. Tipo, do lugar no meio das pessoas que você, poxa, eu deveria estar aqui. Realmente. Você falou de conversas profundas e eu e o Fábio, a gente conversou tanto que teve um dia que a gente foi dormir super tarde conversando sobre tudo, sobre muita coisa, não só de trabalho. Me esclareceu muita coisa. Eu até falei para ele que é legal quando a gente conhece. Eu gosto muito de conversar com pessoas que são mais velhas do que eu, porque eu respeito muito a experiência de vida das pessoas, sabe?
E eu sempre encho essas pessoas de perguntas. Ai, mas e isso? E aquilo? Eu quero saber o que a pessoa passou de vida. E foi uma experiência muito enriquecedora para eu me sentir segura. Voltei para São Paulo já a 1000 por hora, cheia de ideias, né? E com aquela certeza de estar no caminho certo. E também foi muito legal porque pessoas que estavam lá reconheceram meu trabalho, já me conheciam do Periscope de outros lugares, né? E foi muito legal, foi muito legal. E eu voltei muito mais segura, com muito mais vontade de continuar e com muito mais ideias que eu nem pensava em ter antes, né? E foi bom por isso, foi muito legal. Foi um ato de coragem, sair sozinha, viajando, né? Com uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, que é o Fábio, mas que eu só conhecia pela internet, né? E eu contei para os meus pais que eu ia viajar só quando estava com a passagem comprada, porque senão liguei para, vou viajar para o Rio de Janeiro. Para onde? Falei, contei para onde eu ia. Ah, mas eu não conheço, pai, olha, passagem está comprada, equipamento também. Valeu super a pena. Bom, foi essa a minha experiência. Que linda, Geide. Uau! Isso que você trouxe é uma experiência realmente de viagem e de conexão, né? Conexão com a tua tribo, conexão com o teu mentor, né? Que é isso que o Fábio faz de melhor, né? Ajudar a gente a ver o lado profissional daquilo que a gente está fazendo, né? Sem deixar de lado a motivação, sem deixar de lado a confiança, porque sem isso é muito duro acordar cedo, acordar de manhã e seguir a nossa trajetória, né? Então, puxa, super, super bacana, bem legal. Vamos ver quem mais que quer entrar aqui. Vera, você quer compartilhar com a gente alguma ideia? Bom, meu nome é Vera Lúcia, eu estou entrando a primeira vez nesse programa, já conheci a Rafaela e a gente tem feito algumas reuniões assim através do Zoom. Para mim tudo é novidade, porque eu não sou muito tecnológica, digamos assim. E aí eu tenho uma experiência assim de vir para São Paulo por causa do meu companheiro, do meu namorado, que eu quis vir morar aqui. E parece que o universo meio que conspirou a favor, assim, porque eu consegui um trabalho, e desse trabalho agora, mesmo saindo dele, eu estou com ideias de continuidade, uma coisa que eu acredito também, né, que é isso de auxiliar as pessoas, a como lidar com as suas questões financeiras. Aqui o meu foco é o superendividamento, que eu trabalhei no Procon como assessora da diretoria executiva e criei um programa de apoio ao superendividado. E agora, saindo, eu estou querendo manter palestras, encontros, projetos que tenham a ver com isso, né? Então, a minha viagem foi, que eu estava pensando agora, que tem a ver com esse fato de eu estar em São Paulo, foi ter viajado com meu namorado, assim, por um tempo, antes de vir para São Paulo, e depois a nossa viagem vindo para cá, porque eu botei todas as minhas coisas no carro dele e vim, sem saber como é que ia ser, deixando meus filhos, que eu cuidei também, porque eu me separei, cuidei deles a vida inteira. Então, a primeira vez que eu viria para outro estado, deixando a minha casa, meus filhos já adultos, os dois já estavam formados, meu filho em Direito e a minha filha em Artes Visuais. Então, assim, já encaminhados, né? E eu achando que era o meu momento de vida de vim por causa de um amor e vim por causa de uma questão também de acreditar no novo trabalho. Assim. Eu já tinha sido professora universitária durante uns 7, 8 anos e meio que já estava encerrando essa fase. E eu queria trabalhar com algo mais prático na área do direito do consumidor. E esse tema vinha já lá de Porto Alegre, com a minha orientadora de mestrado, que é Cláudia Lima Marques. Então, foi sempre uma coisa assim que me motivava. O que me interessa no direito do consumidor? Essa coisa da pessoa mais vulnerável, né? E agora eu vejo o quanto vulnerável as pessoas estão nesse momento político, né? Nesse momento que a gente está vivendo econômico no país. Então, assim, foi muito incrível, assim, a gente sair de Porto Alegre e vir para São Paulo com livros no carro, com roupas no carro, com tudo. Chegar num apartamento alugado que foi meu namorado que alugou, eu só sabia mais ou menos como é que era o apartamento, mas ele que escolheu para chegar e montar uma nova casa aqui.
sem saber se eu ia gostar do novo trabalho, se as pessoas iam gostar de mim, se eu ia conseguir desempenhar bem. Então, fiquei 6 anos no Procon e foi incrível, assim, a gente chegando em São Paulo, assim, tinha acabado de chover e abriu um arco-íris, assim, quando a gente estava quase chegando. Ai, que lindo, que bom sinal, sabe? Parecia, assim, um sinal de novos tempos. Que linda! Que linda, Vera! E olha só, né? Como eu fico pensando como o nosso interior é que determina tudo na nossa vida, né? Você viu o arco-íris porque você quis ver, né? Você acreditou nessa mudança. Não é nem uma viagem, é uma mudança, né? Uma mudança de cidade. E assim, você contando a tua história também veio uma super lembrança da minha, né? Também fiz essa mudança, vim de mudança para São Paulo com as minhas coisas na caçamba da caminhonete do meu amigo Léo. E também vim para São Paulo com a caçamba cheia de coisinhas, mudando também para uma cidade que muita gente considera tão dura, né? Tão difícil. E eu aprendi a me apaixonar por São Paulo. Mas, puxa vida, como é bacana ouvir o teu relato, assim. E também um ato de coragem, como a Geise fez também esse ato de coragem, né? De ir para um lugar novo. Peraí, deixa eu cortar um pouquinho. Claro. Ato de coragem foi eu falar para a Geise que eu não gostava dela. Ah! Como assim, Fábio? Você vê o ato de coragem. Eu fiquei super impressionada. Como é que é? Como assim? Explica, que eu não estou entendendo. Você vê a importância dela sair de lá e vir para cá. Olha, eu não ia nem contar para ela, porque para mim era uma coisa tão... Eu já sabia que tem coisas que a gente não controla. Tem coisas que a gente não controla. Então, eu não ia nem contar para ela, mas a gente bateu tanto papo aqui e eu achei importante contar para ela, porque ela é uma garota jovem e realmente quer vencer. Então, eu acabei numa hora aqui do bate-papo, contei para ela. Eu não gostava dela por uma frase que alguém falou, não falou por mal, mas eu criei um preconceito dentro de mim. E é importante eu contar para ela, importante contar para vocês aqui, já que nosso programa tem esse comprometimento com os valores. E eu contei para ela, mais para ela entender, e aí vocês todos podem entender, o quanto a gente não controla certas coisas, né? Eu não quero fugir muito do papo, do nosso tema, mas quando você falou ato de coragem foi eu falar para a Geise que eu não gostava dela por um preconceito, que é uma frase que soltaram. E aí é importante ela saber que a gente está aí mostrando o nosso trabalho e tal, e a gente não controla, não tem como controlar. Às vezes a pessoa não gosta da gente. Rafaela, por exemplo, gostou de mim, ao contrário, ela gostou de mim, né? Que você me conheceu do Periscope, né? Assim como poderia ter entrado ali e falar assim, não gostei do Fábio e tal. Mas aí eu contei para ela. E é importante a gente entender isso. Tem coisas que a gente não controla. E por puro preconceito de uma frase que eu ouvi, eu achei que ela era muito elitizada, sabe? Eu achei que ela era coxinha. Então, Fábio, olha só, isso aí pode levar a gente a pensar num próximo tema mesmo, né? Porque eu acho que quando você coloca essas palavras, eu falei para ela que eu não gostava dela. Na verdade, não era dela que você não gostava, era de uma impressão e de um julgamento que você fez em relação a ela, né? E não dela. Sim. Sim, não, mas aí eu criei um pré-julgamento, um preconceito, e pronto, acabou. E aí a gente joga tudo em cima da pessoa, por acaso transformou tudo, formei amizade com ela, e ela veio para o Rio, a gente se deu super bem. Por acaso que transformou tudo. Mas é muito bacana isso tudo. E de novo, né, foi por causa dessa viagem que eu acabei contando para a Geise, né? E aqui dentro da minha casa,
e ela, como é jovem, ela quer realmente crescer. Então, eu fico sentido quando eu vejo pessoas jovens, né, com esse depoimento que a Geise acabou de falar agora. Será que eu estou no caminho certo? Já pensou? Mas isso não é só uma questão da juventude, né? Todo mundo tem essas dúvidas. Não, sim. Todo. Então, aí que vem a importância da tribo, a importância da gente se conectar com pessoas que possam nos ajudar mesmo nesse caminho. E ajudar não é necessariamente concordar, né? E eu usei uma música no convite que eu fiz, né, para o Conversas de Valor de hoje, que fala justamente sobre isso. O quanto a gente, às vezes, fala a mesma língua, mas não entende o sermão do outro. E nem quer entender, né? Porque nem sempre o que a gente entende faz sentido para a gente. Então, o quanto é importante a gente se conectar com gente que faz sentido para a gente, com a gente, e também tá aberto a críticas, né? Não a julgamentos, a críticas, que é bem diferente, né? Quando a gente julga alguém, a gente não necessariamente está ajudando, muito pelo contrário. E o julgamento é prejudicial tanto para o outro quanto para a gente mesmo, porque o nosso maior julgador é a gente mesmo, né? E é daí que vem a insegurança, daí que vem os medos, daí que vem as travas, sabotagens, etc. Não, quando eu falo que ela é jovem, é porque a pessoa um pouco mais madura, ela sabe até se defender um pouco mais, né? A gente sabe se defender um pouco mais do que uma pessoa mais jovem, né? Então, aí às vezes eu fico com pena quando uma pessoa jovem, de repente, vai mudar o rumo da vida, né? Mas é isso aí, quem vai compartilhar... Agora, eu também já saí muito de casa em viagens, Rafaela, e quando cheguei lá, eu quis voltar no mesmo dia. Alguém já teve uma viagem assim? Opa, deixa eu dar voz aqui para a Meire, que está participando com a gente, só que eu acho que ela está sem vídeo, mas ela está com áudio, né, Meire? Deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Acho que não dá para... Conversar com a menina. Fala, Danil, mas tá bem aí. Meire, a gente está ouvindo um som de, sei lá, televisão, rádio. Você quer falar com a gente? Oi, dá de ouvir agora? Sim, estamos te ouvindo. Gente, desculpa, eu tava aqui fazer a hora, mas eu não... A primeira vez, e aí eu não tava sabendo onde é que mexia aqui para mim ouvir vocês. Eu via a imagem, mas não tava tendo áudio. Tá, mas que bom que você conseguiu arrumar. O que você quer compartilhar com a gente, Meire? Então, eu há pouco tempo, né, eu conheci você e também comecei a ver, né, os periscópios do Fábio. Eu gosto muito dele porque ele é muito crítico. E ele, quando quer falar uma coisa, ele fala assim na lata. Ele não quer saber se você está gostando ou não, né? Eu achei bem interessante isso, porque tem muita gente que tenta agradar as pessoas, né? E ele fala a verdade sem se preocupar se está agradando ou não. E essa questão da viagem, ele falou agora uma coisa bem interessante, que isso acontece muitas vezes, você sair, né, da sua localidade, da sua casa, nem que seja de um bairro para o outro, e você se arrepender, né? Eu já conheci muita gente que eu me arrependi de ter conhecido, outras eu sou louca para conhecer porque, gente, eu moro aqui no Acre, e muita gente eu conheço só virtualmente. E eu tenho muita vontade de conhecer umas meninas que eu conheço lá do Sul, de Minas Gerais, que são pessoas como vocês, assim, que compartilham, né, conhecimento, ideias, né? Aqui eu tô meio deslocada quando falo em marketing digital. Até eu comento muito com as meninas. E aqui no Acre, né, eu moro na capital, Rio Branco, mas quando falo em marketing digital, parece que está falando coisa de outro mundo, né? E já tem pessoas que já estão bem avançadas. E eu mesmo me sentindo atrasada, porque em questão de tecnologia, eu tenho essa oportunidade de, através da internet, conhecer pessoas que têm conhecimento, têm essa visão, como vocês. Aí eu mandei uma mensagenzinha aqui falando, quando você estava falando, a gente
se manter em tribo, que é isso mesmo, a gente quando quer uma coisa, a gente corre atrás. É como eu estou aqui no Acre, conheço pessoas através do Periscope de São Paulo, de Minas, né? Porque eu tenho um objetivo, eu quero trabalhar com marketing digital, estou tendo muita mesmo problemas, tanto porque eu não conheço, né, tecnologias, né, alguns sistemas, programas, configurações, eu não sei fazer, né? E eu busco através do que eu tenho próximo de mim, que é Periscope, é Facebook, é YouTube, ter conhecimento e conhecer pessoas que possam também me ajudar com conhecimento, que é o que eu estou fazendo agora aqui, assistindo vocês, ouvindo vocês, né? O Fábio, eu acho muito legal. Eu conheci recentemente essa fanpage, já dei uma olhada, já estou curtindo as coisas, né? Então, a Vera Lúcia eu não conhecia, primeira vez que eu estou vendo. A Geise também eu não conheço. Depois vou dar uma olhadinha, vou ver se eu acho vocês lá pelo Facebook ou no canal. Mas eu quero parabenizar vocês pela iniciativa dessa conversa, né? De estar compartilhando, porque tem pessoas que não fazem isso, né? Tudo que eles conseguem aprender, eles guardam para si. Não compartilham com outras pessoas, né? Eu achei bem legal isso. Obrigada. Meire, obrigado pelo teu depoimento, obrigado por dizer que eu falo mesmo na lata. Mas né? Eu achei bacana. No outro dia, de novo a Geise. Eu falei alguma coisa com a Geise no WhatsApp, ela falou, Fábio, eu pensei que você ia me dar uma bronca. Mas agora a Geise já me conheceu de perto, jamais eu vou dar bronca em ninguém, viu, Meire? Às vezes é uma ênfase que eu dou. Eu sou enfático. Para poder ajudar de verdade. Eu sou enfático. Mas jamais vou dar bronca em ninguém. Talvez a interpretação seja de uma bronca, né? Mas não é não. Obrigado, Meire. E só uma coisinha, ó, o Acre, não importa mais aonde você esteja, viu? Estamos todos conectados para sempre. Isso é verdade. Independentemente de local, né? A gente está todo mundo conectado. Eric, meu amigo, tudo bom? Meire, também quero agradecer teu depoimento incrível. É muito legal você ter vindo. Eu vi que você estava no Periscope lá comigo, né, nessa chamada que eu fiz para o Conversas. E gratidão mesmo por ter vindo, por ter contado um pouquinho de você. E você achou tua tribo, viu? Tá no Acre. Tá convidada, né? Tá convidada a vir todos os domingos agora participar. Exatamente. Agora com os seus horários, com certeza, porque devido ao fuso horário, e às vezes a gente tem um compromisso, um encontro com família, eu acabo me perdendo nos horários, né? Tem esse negócio de horário de verão, é 1 hora a mais, é 1 hora a menos. E geralmente precisa de 2 a 3 horas, aí eu fico meio perdida. É só uma coisinha. A gente escolheu o domingo, 8h30, porque também tem o seguinte, se a gente escolher segunda, ou terça, ou quarta, todo mundo tem compromisso. Todo mundo tem compromisso. Então, é verdade. Todo mundo tem. Se não tem na segunda, tem na terça, tem no sábado, tem no domingo. E a gente definiu esse dia, esse horário, porque a gente precisava definir um dia. O importante aqui não é o dia e o horário. O importante aqui vai ser a nossa frequência. Todos os domingos nós vamos estar aqui. Então, gostaria de que vocês, quando tivessem oportunidade, pudessem vir aqui estar junto com a gente. O importante aqui é a nossa frequência. Já estamos no número 9. Super obrigado, viu, Meire? De nada, tchau. Muito legal, muito bom. Eric, quer conversar um pouquinho com a gente? Oi, estão ouvindo? Sim. Ok. Eu vou dar logo uma bronca no Eric, então. Por quê? O que eu fiz? Eu tenho que mexer com esse programa aqui, né, Rafaela? Não dá para... A gente tem que mexer. Não, brincadeira, não vou te dar bronca, não, eu estou brincando, mas eu queria que você não fugisse do tema. Pode deixar que eu não vou fugir, não. Porque eu já fugi. Entendi. Não, mas eu estava ouvindo, estava legal a discussão, todo mundo falando, eu ouvi todo mundo falar, eu estava só sem o vídeo, mas eu estava com áudio. Então,
poxa, tem algumas viagens, mas se eu pegar uma viagem, eu acho que é a viagem que realmente transformou a minha vida, né? A partir daquele momento, minha vida realmente deu uma reviravolta, que seria em 2002, aos 14 anos, quando eu vim para os Estados Unidos, quando eu vim para Nova York. E desde então eu moro aqui. Então, assim, foi uma coisa que realmente tem a minha vida antes de 2002, antes de julho, dia 24 de julho de 2002, e depois, dia 24 de julho de 2002. Então, foi isso, assim. Fora isso, tem outras viagens que eu me lembro de fazer com amigos, por exemplo, ou com familiares. Eu me lembro, por exemplo, todo início de ano, né, aquela época de janeiro, das férias escolares e férias, geralmente, do pessoal do trabalho também, que muita gente tira férias, ou no carnaval, eu ia sempre para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ali eu ficava perto de Cabo Frio, aquela região ali, Cabo Frio, Rio das Ostras. Então, a minha avó, a paterna, tinha uma casa de praia num lugar chamado Barra de São João, que é do ladinho de Rio das Ostras. Então, eu me lembro, assim, tem muitas boas lembranças de região dos Lagos, entendeu? De passar verão, passar carnaval lá. Tem também uma viagem que eu fiz com a minha amiga, com a Amanda, que a gente é amigo até hoje. A gente se conheceu na época do 2º grau e a gente foi para Paraty, também no estado do Rio. E também foi muito legal, muito bacana. Nunca tinha ido na cidade, né? Às vezes, assim, a gente pensa assim, por ser no mesmo estado, né? E o Rio não ser um estado tão grande, igual São Paulo, por exemplo, que a gente conhece tudo, mas não é o caso. Então, Paraty foi uma viagem muito bacana também. E tem outras, assim, viagens também que eu já fiz. Uma vez que eu fui para Salvador, também foi bem legal. Quando eu fui para Brasília, o Fábio falou de Brasília, também a minha viagem para Brasília foi super legal, super bacana. Eu passei só um dia em Brasília, mas eu fiquei em outra parte, em Goiás, mas eu gostei muito da viagem em si. E, assim, viajar é muito bom, né, gente? Viajar é maravilhoso. Viajar é transformador mesmo. Legal, Eric. Obrigada por ter trazido aí também sua experiência. Gente, já estamos indo para a reta final aqui. Eu quero trazer uma reflexão também para vocês. Mas, última pessoa, Leandro, você quer conversar um pouquinho com a gente? Contar alguma história para a gente de viagem transformadora? Sim. Pode falar. Tá legal hoje ou não? Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Aonde você está mesmo, Leandro? Uberlândia, Minas Gerais. Eba! Ai, gente, esse programa tem gente do Acre, tem o Eric em Nova York, o Fábio no Rio, eu, a Vera em Sampa, a Geise está em Sampa também, né? Gente, é muito sensacional isso, olha só. Fábio, o que você conta aí de Uberlândia? Assim, viagem, tem muitas viagens marcantes. Primeiramente, o que marca é a presença das viagens que eu tive com meu pai, né? Extremamente importante para mim. As viagens que eu tive com ele, a serviço, né? Eu uma viagem que era 1.000 km de distância, tinha a prestação de serviço que eu estava com meu pai. Temos uma empresa que trabalhamos junto, né? E fomos para essa cidade, Januária, né? Dá mais de 1.000 km de Uberlândia, né? Fomos voltando no mesmo dia, né? Foi uma viagem bem bacana, conversando bastante algumas coisas da empresa, coisa do pessoal também, entre a gente. Uma viagem muito boa. Graças a Deus, essa viagem foi legal. Tem muitas viagens marcantes. Esse ano eu fui Ubatuba, São Paulo, né, com meus filhos, com minha família, que para mim foi de extrema importância. Também meu hobby é artes marciais. Eu sou professor de vídeo, é uma modalidade que eu, após o trabalho, dou aula, né? Dessa modalidade. Então, é de vídeo, então já fui para Brasília, o mestre vem da Alemanha, né, onde eu sempre estou presente nos seminários de artes marciais. Para mim é super bacana, edificante, modifica. Estou com o propósito de ir para a Alemanha, porque ele tem me convidado para ir para a Alemanha, fazer esse intercâmbio aí, que é positivo, né? E só ajeitar, só um minutinho. Muito legal, Leandro. Puxa vida. E olha só, viajar para encontrar um mestre também é uma coisa super, né? Cursos que a gente faz, pessoas que a gente encontra. Essas viagens são muito mesmo transformadoras, né? Viajar com os pais, viajar com a família. Cada viagem tem um presente escondido, um ou vários, né? Presentes escondidos. E que a gente vai descobrindo a cada quilômetro,
né, a cada passo. É bem o que o Fábio falou, desde a hora de arrumar a mala, né, as expectativas, o planejamento, né, como que as coisas vão ocorrer, que pessoas a gente vai encontrar. Realmente é uma magia, né? Eu acho que é a vida em pura forma, assim, quando a gente faz uma viagem. E a gente vai no avião. Opa, pode falar, Neano. Vou com meu filho agora, que joga na escolinha, dia 3 estou indo para São Paulo. Né? Hoje está até ajeitando algumas coisas para essa viagem. Vai minha filha e eu, e meu filho, né? Vai estar indo para lá. Então, hoje estou em preparação. Acho que cada momento, essas viagens, acho que traz transformação, traz momentos especiais que dá para transformar em, para mim, extremamente positivo. Viajar é bom. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Eu acho bacana aqui também, eu acho que é legal o pessoal usar o fone, né, Rafaela? Você tem mais experiência aqui com o Zoom? Eu acho que com o fone a gente escuta melhor. Para os próximos, eu solicito o pessoal que traga o fonezinho que a gente colhe melhor o áudio. E, assim, e uma viagem que vocês não fizeram e gostaria ainda de fazer. Qual é a sua, Rafaela? Qual é o local, uma expectativa que você tem? Eu tenho uma, vou fazer homenagem aqui à Vera Lúcia, que ela veio de Porto Alegre. Eu não posso morrer antes de ir a Porto Alegre. Eu tenho uma coisa com aquele local, ainda não fui. O máximo que eu cheguei foi ator. Viu, Vera? Eu cheguei até ator, não cheguei a Porto Alegre, mas eu fico assim, olha, eu viajo tanto quando eu escuto o falar de Porto Alegre, aquela cultura gaúcha, né? Eu fico muito sensibilizado. E a terra da Rafaela, eu já passei ali também, por Curitiba, o localzinho gelado do inferno. E é mesmo, gelo. Fábio, então você quer ir para Porto Alegre e Curitiba? Olha, antes da minha reflexão, então vamos fazer uma rodada de sonhos. Tenho tantos lugares que eu quero conhecer ainda, tantos, meu Deus. Mas o primeiro que vem na minha cabeça é Fernando de Noronha. Eu gosto de mergulhar, né? Meu maridão, que deve estar online aí, mas não quer aparecer porque é tímido, o Rodrigão, ele é instrutor de mergulho. Então a gente já fez algumas viagens também de mergulho e aí a transformação é mais louca ainda, gente, porque quando a gente mergulha pro fundo, a gente vai pro fundo da gente mesmo junto, sabe? Então é um sonho meu conhecer Fernando de Noronha. Então é meu próximo plano aí para mergulhar lá, Brasilzão mesmo. Vera, qual o seu sonho de conhecer? Eu e meu namorado, a gente pensa em Portugal. Quando a gente fizer 10 anos de relacionamento, a gente está em 8. Programar para ir, porque é uma coisa assim, eu tive uma vez só na Europa e ele teve, como ele é músico, ele acompanhou alguns músicos e teve algumas vezes na Europa. Mas a gente tem vontade. Ultimamente a gente tem ido muito mais para a América Latina e aqui para o Brasil mesmo. E falando para o Fábio, no último ano a gente andou nos campos de cima da serra, lá no Rio Grande do Sul. É muito lindo. Olhar o horizonte, assim como para Rafaela mergulhar é o maior barato, eu adoro nadar também. Mas ir para lugares que tu enxerga longe, a gente resolveu esse ano, começar o ano, indo passar o ano novo olhando horizontes. Era uma coisa assim para iniciar o ano com uma perspectiva de coisas novas. Nossa, me deu até um frio na barriga. Isso daí é bacana mesmo, bacana, né? O horizonte, muito bacana, Vera. Eu gosto de olhar longe. Muito legal. Geise, qual que é a tua? Oi, eu tenho muita vontade de ir para o Canadá. Eu e meu namorado, a gente conversa muito sobre isso. Né? Então, vai ser, no caso, se isso acontecer em breve, vai ser minha primeira viagem internacional. Ainda não fiz uma viagem internacional. E no Brasil, eu tenho vontade de conhecer Porto Alegre também, porque eu conheço muitas pessoas legais de Porto Alegre. Eu falei, poxa, um lugar que me traz tanta gente bacana, eu tenho que conhecer esse lugar, né? O gaúcho tem essa fama. O gaúcho tem fama de ser gente boa.
Uma coisa que eu queria dizer, que eu era pra ter dito antes, sobre viagens, né? A gente fala da transformação da viagem, né, na vida da gente, como é legal. Só que às vezes a gente viaja e a gente está muito fechado às experiências. Uma viagem, ela vale a pena quando você vai para essa viagem aberto às experiências que você vai presenciar e sentir naquele lugar. Então, é importante que a gente também tenha essa mentalidade. Eu lembro de viagens que eu fiz e eu não aproveitei por me limitar mesmo, por simplesmente me fechar para as pessoas. E isso me privou de experiências legais, né? Perfeito, Geise, incrível, isso mesmo. A Leandro, quer falar algum lugar, qual é o seu próximo sonho de viagem? Sim. Assim, como eu estava falando, a Alemanha gostaria de estar indo, né? A Alemanha, né, com o seu mestre. Acho muito importante você marcar a memória, estando com a família, com os filhos. Para mim é uma coisa grandiosa que enriquece bastante o meu dia a dia. Desde que esteja presente, visualize os lugares, se encanta e grava na memória. Para mim, a viagem tem que trazer a transformação da beleza também, que tem por onde passa, né? Às vezes você passa 1000 por hora num lugar e não observa que pode enriquecer, né? Os raios de luz, né? Que pode transformar a nossa vida. E fazendo uma simplicidade também, né? Não precisa ser, né? O Brasil tem uma riqueza enorme também, né? É verdade. Proposta de viagem não é grande, né? Mas pretendo ir para a Alemanha, vamos ver o que Deus prepara. Legal, Leandro, muito legal. Eric, só para fechar, deixa eu só mandar um beijo para a Thaís, que está lá em Brasília. Ela falou que hoje não quer aparecer, mas um dia ela vai aparecer, minha amiga querida, que é de Curitiba e mora em Brasília. Então, Brasília também está representada aqui no Conversa de Valor hoje. Está representado. Temos 10 participantes, né? Temos. Eric, quer falar qual é o seu sonho de próxima viagem? Olha, a minha família toda é do Rio de Janeiro, né? Tanto parte de pai quanto parte de mãe. E a parte da minha mãe, no meu caso, meus tios e tias avós, né? Vieram todos de uma cidade chamada Campos dos Goytacazes, que é bem no interior do Rio, quase com Espírito Santo. E teve um desses tios avós que foi para Recife, porque ele era militar. Aliás, ele viajou pelo Brasil inteiro, acabou indo para Recife em uma das viagens, né, a serviço militar, ficou por lá, porque ele conheceu a esposa, fez família, então tem uma parte da família que mora em Recife e Olinda. E eu não conheço. Então tenho muita vontade de conhecer. A gente é amigo aí pelo Facebook, né? Tecnologia a serviço de conectar pessoas nesse sentido. Então, tenho parentes lá, tenho primos, tenho pessoas, então gostaria muito de ir. Eu acho que é um lugar assim que deve ser bem legal. E eu conheço pouco do Nordeste. O Brasil é tão grande, né, gente? A gente conhece tão pouco do nosso próprio país, não é verdade? É isso mesmo. Legal, Eric, obrigada. Gente, então, olha só, vou fazer aqui uma reflexão, né, que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Pensando em viagens, né? E vai muito na linha do que a Geise falou. É interessante que quando a gente não está aberto, nenhuma viagem vai fazer diferença na nossa vida, nenhuma viagem vai ser transformadora. Mas tem um outro ponto também muito, muito importante e que eu quero convidar vocês a fazer uma viagem diferente, né? Eu tenho um amigo muito querido que chama Eduardo Fenianos. Ele é lá de Curitiba. E o nome de trabalho dele é Urbenauta. E eu não ia falar dele, tá? Mas me deu vontade de falar dele agora. E ele fez um projeto de vida, não é nenhum projeto de viagem, um projeto de vida, que ele falava assim: as pessoas querem viajar o mundo, né? Querem sair até do planeta, mas não conhecem nem a própria rua, nem o próprio vizinho. Então ele convida as pessoas para fazerem viagens dentro da sua própria cidade, conhecer as ruas da cidade, os pontos turísticos da cidade onde mora, né? E tratar a cidade onde mora como se fosse um viajante, né? E quais são as características de um viajante, né? É o olhar curioso, né? É o olhar ingênuo de uma criança, de que está vendo alguma coisa pela primeira vez. E isso muda tudo, gente. É aquela história, né? Quando a gente lê um livro pela segunda vez, a gente vai ver coisas diferentes do que a gente viu na primeira, né? Um filme,
Então, a gente se colocar como um viajante dentro da nossa própria vida, da nossa própria cidade, da nossa própria rotina, né? Fazer caminhos diferentes e ver o que a gente descobre. Pegar um final de semana e sair a pé, né? Sair a pé pela rua, vendo, conhecendo as árvores daquela rua, as flores, as plantas, e ter esse olhar, né, de presença mesmo. Então, a melhor viagem que a gente pode fazer na vida é uma viagem onde a gente se coloca nesse papel, né, de viajante, de descobridor, e a gente tem isso muito forte, isso é do ser humano, né? A gente é um ser explorador, de entender coisas novas e de ver coisas novas, e a gente pode ver isso todos os dias, usando esse espírito mesmo de viagem na nossa rotina, e eu tenho certeza que vai ser um momento de muitas descobertas, né? Isso sem falar na maior viagem que a gente pode fazer, que é a viagem para dentro. E como a gente faz viagem para dentro? Silenciando, meditando, tentando se entender, né? Ser um observador de si mesmo, entender como as emoções influenciam a nossa vida, nossas decisões, nossas escolhas. Então é a gente se colocar como um observador da gente mesmo e da nossa rotina, porque aí a gente vai sair da rotina. Muitas vezes a gente quer viajar porque está cansado, né? Porque está exausto, ou porque está achando que está vendo sempre a mesma coisa. Mas a gente pode ver tudo diferente só mudando as nossas lentes. E isso a gente pode mudar a qualquer momento, é só uma questão de escolha. Então fica meu convite para a gente fazer uma grande viagem a partir de agora mesmo, porque até dentro da nossa própria casa a gente pode encontrar experiências diferentes se a gente tiver esse olhar diferenciado sobre as coisas. Legal? Muito, muito, muito legal. Muito bacana. Eu quero agradecer a presença de todos, eu quero fazer um agradecimento de coração mesmo e dizer que eu acho importante esse projeto da cidade, de viajar, né, dentro da cidade, porque a gente tem que começar por dentro das nossas casas, por dentro daquele espaço que a gente tanto convive, né? E, gente, obrigado mesmo, Geise, super obrigado, Eric, Vera, a Meire e a Rafaela, super, super obrigado de coração. E domingo que vem tem mais. Quem quiser, também fica o convite para quem quiser também elaborar um tema, pode deixar para mim no meu WhatsApp, que depois eu converso com a Rafaela, quem tiver alguma sugestão, alguma coisa assim, tá bom? Uma boa noite a todos, um lindo, lindo domingo, um lindo final de domingo a todos, um ótimo começo de semana, um abração e até a próxima. Beijo para todos, gente. Ótima semana. Semana viajante, hein, de exploradores. Quero todo mundo com olhar explorador, olhar de aventura, olhar ingênuo, olhando com amor e curiosidade para tudo que acontece na nossa vida, tá bom? Olhar de criança. Isso. Tchau, tchau. Beijo. Beijos. Boa noite, gente.